Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje vamos debater um episódio que ocorreu num evento no qual Dalai Lama estava presente no mês de fevereiro desse ano e que um garoto foi pedir um abraço a ele por admirá-lo e etc. E ele primeiramente deu um beijo na boca do menino e depois, visivelmente, no vídeo, pede para que ele chupe a sua língua. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir a você para me dar uma força e, se gostar desse vídeo, se apreciar o meu trabalho, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que nós não vamos debater sobre a vida de Dalai Lama, nós não vamos debater sobre as concepções políticas de Dalai Lama, apesar de ser um escritor mundialmente famoso, um líder espiritual do budismo tibetano e até um influenciador de boa parte da humanidade, Prêmio Nobel da Paz. Nós não vamos debater sobre as questões pessoais, a vida pessoal de Dalai Lama. Nós vamos focar nesse episódio que eu acabei de dizer. Nós vamos focar, primeiramente, é claro, nos atendo a esse episódio, sobre algumas opiniões que tentaram defender que esse comportamento que Dalai Lama teve é um comportamento regional, da região do Tibete, e é, na cultura deles, algo normal. Vamos por parte. Não é um comportamento normal esse tipo de coisa naquela cultura, e, ainda que fosse, Dalai Lama é um influenciador mundial. Ele sabe muito bem quais são os costumes ocidentais. Ele sabia muito bem, apesar da idade, que o que ele estava fazendo teria repercussão mundial, porque ele é uma pessoa pública. Então, não há desculpa, não há tentativa de explicação dizendo que aquele é um procedimento cultural, até porque ele já saiu do Tibete há muitos anos, foi para a Índia. Na Índia existem ONGs de proteção às crianças, de abuso às crianças, de abuso às mulheres, e etc. Então, não tem como explicar isso através de ser um fenômeno, um costume cultural. E antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem clara a minha intenção, inclusive para os colegas espíritas, que podem ter em conta que esse vídeo é uma falta de caridade com a personalidade de Dalai Lama, que podem dizer que nos chavões prontos do movimento espírita o mal não merece comentário em momento algum, segundo o espírito André Luiz, mas a minha posição é outra. A minha posição é com Kardec. Lá no capítulo 10, nos itens 19 a 21, Allan Kardec debate justamente sobre isso. Se é viável nós demonstrarmos as falhas, as faltas, as limitações alheias em público. E o Espírito de São Luís, no item 19, diz, com todas as letras, que depende da nossa intenção. Depende com a intenção com a qual nós façamos isso. E tem que ser feito com caridade. E no item 21, o Espírito de São Luís vai mais longe ainda. Ele diz que se um defeito só prejudica a própria pessoa, problema dela. Se aquela limitação, se aquele incidente, se aquela ocorrência vai prejudicar um número muito grande de pessoas, nós não somente temos o direito, mas o dever de denunciar esse ato impróprio. Então, o que acontece? Estamos com Kardec nesses itens do capítulo 10, e nós vamos aqui usar dessa premissa do Espírito de São Luís para poder analisar o fato. Não é julgar com juízo de valor, mas analisar o fato. Porque, como já falamos, Dalai Lama é uma figura mundial, é um influenciador muito grande. Muita gente ficou decepcionada com isso. Isso é a parte final do nosso vídeo, nós vamos retratar esse assunto.
Muita gente desanimou, porque ele é um líder espiritual da humanidade, quer se goste dele ou não, dentro das concepções que ele traz, que ele já trouxe nos livros, em palestras, em convenções, em seminários, enfim. Então, nós estamos abalizados por Kardec para dizer que sim, esse ato de Dalai Lama, ele pode e traz muito prejuízo à sociedade como um todo. Porque ele é o reflexo de vários outros monges, de vários outros líderes espirituais, e muitas pessoas contam erroneamente com a infalibilidade de Dalai Lama, como nós vamos ver daqui a pouco. Então nós devemos denunciar sim. Mas como eu disse no início do vídeo, nós não vamos nos ater à figura de Dalai Lama. Eu quero debater dois itens que eu acho que são muito oportunos nesse vídeo, que é a questão da sexualidade e que é a questão da queda dos ídolos. Quanto à questão da sexualidade, isso é fato que ela foi reprimida durante vários séculos e até por milênios, principalmente na Idade Média, com as crenças cristãs dogmáticas e que dizem que o sexo era pecado e etc., o que gerou, por essa e outras razões, o celibatarismo na igreja, a forçosa abstinência sexual, que como nós vamos ver, de acordo com o Livro dos Espíritos, da questão 695 a 699, o casamento é um progresso para a humanidade. E o fato de uma pessoa ser casada não significa que ela não possa ser um líder espiritual, como foi, por exemplo, Allan Kardec casado com a grande Amélie Boudet, que foi um grande esteio no processo dele de estudo e de elaboração da doutrina espírita. Então, diz o Livro dos Espíritos que nessa questão do celibatarismo, se for feito por egoísmo, a pessoa deixar de se casar e viver enclausurada num templo religioso, se for por orgulho, por egoísmo, por medo, é extremamente condenável. Condenável do sentido de não ter nenhuma valia, nem para ela, nem para ninguém, por ser uma vida de egoísmo. Agora, se a pessoa se abstém realmente dessa união sexual com outra pessoa para formar uma nova família, ou simplesmente para ter os seus instintos apaziguados, então isso é meritório, porque é um sacrifício ao qual ela já é madura para fazer. O fato dele ser Dalai Lama não significa que ele seja equilibrado sexualmente, por mais famoso que ele seja a nível mundial. Então, não sabemos exatamente o que está dentro da mente, o que está dentro das emoções de Dalai Lama, mas o que vimos significa um desequilíbrio que abre porta aí para uma discussão muito grande. Os religiosos eles não precisam ser forçosamente celibatários, forçosamente solteiros e se dedicar a uma carreira religiosa, a uma vida religiosa, abstendo-se forçadamente ou forçosamente da prática sexual que, quando praticada com amor, com respeito, é uma potência muito grande, inclusive até uma fonte energética muito grande para o espírito. Então o que nós queremos dizer é o seguinte, que essas questões não podem ser forçadas, tem que ser de acordo com o nível evolutivo que aquele espírito já possua, com a madureza, com a maturidade espiritual e consciencial e evolutiva que ele já possua. É por isso que é por essa abstinência sexual forçada que explodem os escândalos na Igreja Católica de padres pedófilos. Explodiu agora essa questão do Dalai Lama nessa convenção com esse menino, e explodem escândalos inclusive em igrejas evangélicas de pastores que abusam das fiéis ou dos fiéis, inclusive de crianças. Inclusive até no movimento espírita, de vez em quando surge um escândalo de cunho sexual. Então, isso tudo
denota apenas uma coisa: a falta de autoconhecimento, a falta de aprofundamento em si mesmo. Nós elaboramos uma persona, muitas vezes, como líderes espirituais, e esquecemos que entre o ser e o parecer existe um abismo muito grande. Nós não podemos só parecer, construir uma figura social, mas nós devemos ser aquilo que nós pretendemos para o mundo. E é sobre esse desequilíbrio, primeiramente, que eu gostaria de falar. Então, resumindo sobre isso, nada que é forçado é bom para o espírito. Tudo tem que ser de livre e espontânea vontade nesse campo da sexualidade. Nenhum tipo de repressão da sexualidade traz algo de bom para o ser humano. Então, o que nós queremos dizer também com esse vídeo é que ele traz uma reflexão profunda a respeito da quebra dos ídolos. Essa quebra dos ídolos é uma nova forma de ver a espiritualidade. Porque existe um argumento que é muito perigoso, chamado argumento de autoridade. O que significa isso? É você prestar atenção na autoridade de quem está falando alguma coisa, sem analisar o argumento, o princípio que ela está esposando ou explanando. Então, nesse tipo de argumento de autoridade, não é importante o que é dito, mas quem disse, a autoridade de quem disse. Isso é muito perigoso. Segundo, existe uma quebra nesse novo modelo de aquisição de espiritualidade, existe essa quebra com a idolatria. Justamente isso. Você parar de idolatrar homens e mulheres por achar que eles são santos, como por exemplo Gandhi, Dalai Lama, Nelson Mandela, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, etc. Não menosprezando nenhuma dessas personalidades, mas apenas deixando bem claro que elas também têm limitações, que elas também têm provas a suportar e lutam também contra a sombra de si mesmos. Então, primeiro, essa quebra de idolatria que nós precisamos conquistar, e isso é um terreno muito pedregoso ainda, é um terreno muito perigoso, um terreno minado, cheio de dogmas, cheio de preconceitos, cheio de crenças cegas. E, segundo, construir novos ideais. Nós podemos admirar outras pessoas e utilizar os exemplos dela para crescermos? Sim, mas nunca pensarmos que esses exemplos são infalíveis e nunca pensarmos que esses exemplos não têm que ser adaptados para a nossa própria realidade. Essa é que é a grande verdade da coisa, que nós precisamos entender essa questão dos modelos que nós adquirimos, dos modelos nos quais nós fazemos nos representar com muita cautela. Porque senão acontece esse desânimo, esse desespero aí que está acontecendo. Já foi com médiuns que enganaram as pessoas, tinham até tráfico de crianças envolvido, pedofilia e etc. De vez em quando um líder espiritual aí muito influente na humanidade, ele cai nessa questão do sexo ou na questão do dinheiro, da ambição, e por aí vai. Nós precisamos desenvolver um modelo onde as pessoas não valham pela reputação, pela figura social que elas representam, mas pelos argumentos e, sobretudo, pelos exemplos que elas oferecem realmente. Então, o fato de Dalai Lama ter dedicado toda uma vida pretensamente a esse movimento de paz não quer dizer que ele não erre, e quando ele erra, não quer dizer que ele não tenha que sofrer as mesmas penas da lei que outra pessoa teria que sofrer. E assim poderia ser qualquer outro líder religioso ou político, seja lá quem for. Então é chamar a atenção para esse novo modelo de espiritualidade que está se desenhando, onde o argumento que vale é o argumento do exemplo, é o argumento da própria vivência daquilo que se prega. Para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria que todos os senhores fizessem um exercício de reflexão. Abrissem o Livro dos Espíritos
e relessem todas as questões referentes à escala espírita, da questão número 100 à questão número 112, que fala da escala como um todo até chegar na condição de espíritos puros, como Jesus o era. Então nós vamos ver exatamente a diferença entre um espírito imperfeito, um espírito bom, um espírito superior e um espírito puro. Porque o fato de um espírito já querer ser bom não significa que ele seja totalmente bom. E o fato dele ser bom não significa que ele seja puro. Então vamos ter muito cuidado nessa reflexão, vamos ter muito carinho nessa reflexão para aprendermos que as pessoas apenas contribuem com parte dessa verdade. Mas somente os espíritos puros, e em última análise, somente a inteligência suprema, podem realmente nos ajudar a transformar esse panorama através de exemplos integrais e inamovíveis, né? Porque Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, raramente ele permite um espírito como Jesus vir ao corpo de carne, essa matéria densa, para nos ensinar o exemplo do verdadeiro amor. Então, vamos refletir a respeito dessa questão, a fim de que a nossa felicidade, a fim de que os nossos modelos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, não fiquem presos a essas figuras ilusórias que a mídia constrói. Porque todos esses homens e mulheres, líderes da humanidade, eles também têm suas fraquezas que não são mostradas pela mídia. Mas nós que somos estudiosos da doutrina espírita, já conseguimos entender essas limitações dessas pessoas, e se ainda não conseguimos, vamos estudar para entendê-las e basearmos os nossos modelos de aprimoramento, assim como dizia Jesus, não apenas, ou melhor, não na casa construída sobre a areia que vem a primeira tempestade e a joga no chão, mas a casa construída sobre a rocha, com alicerces seguros daquilo que realmente nós acreditamos e naquilo que realmente nós achamos ser bom para nós mesmos e para toda a humanidade como um todo, para o bem comum. E assim nós vamos construindo esse novo modelo de espiritualidade, não baseado mais nas pessoas, mas nos exemplos que elas possam nos dar. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe, a fim de que ele possa chegar ao maior número de pessoas. É muito importante você se inscrever no canal, você tocar o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos e fazer com que o nosso trabalho cresça. Meu nome é Marcelo Furtado, um grande abraço a todos.